E se você nunca tivesse precisado ser forte? Feche os olhos por um instante e tente se lembrar da criança que você foi. Talvez ela estivesse sentada no chão do quarto, olhando para o nada, enquanto alguém na sua frente desmoronava. Talvez fossem lágrimas que ninguém enxergava, gritos silenciosos, portas que batiam e paredes que guardavam segredos que você não entendia. E sem ninguém dizer, algo antigo se acendeu dentro de você. Se eu não segurar tudo, ninguém vai segurar. É nesse instante que a força começa a nascer, não como escolha, mas como instinto de sobrevivência. Você aprende rápido a ler a atmosfera da casa. O tom da voz de alguém pode acelerar seu coração. Um silêncio prolongado pode fazer você encolher os ombros e engolir sua própria necessidade de existir. E enquanto observa, percebe que cada gesto seu, cada sorriso que você força, cada lágrima que engole, é uma tentativa de manter o equilíbrio do mundo ao seu redor. Ninguém diz obrigado. Ninguém pergunta se está tudo bem, mas você continua, porque sobreviver se tornou a sua primeira e mais urgente lição. Você cresce mais rápido do que qualquer criança deveria. Enquanto outras brincam, você organiza, acalma, intervém. Enquanto outras contam histórias, você mantém a paz. E a cada dia, a criança que poderia rir, que poderia se perder em imaginação, é deixada de lado. No lugar dela cresce alguém eficiente, silencioso, impecável. A força que você desenvolve se torna sua armadura e sua prisão ao mesmo tempo. Mas o que acontece quando a força se torna quem você é? Quando cada passo do seu corpo, cada escolha que você faz, é motivada pela necessidade de proteger, de sustentar, de consertar? Você aprende que pedir ajuda é perigoso. Você aprende que chorar é um luxo. Você aprende que qualquer sinal de fraqueza será punido, ignorado ou invisibilizado. E assim, você se adapta. A criança que foi obrigada a crescer cedo não morre, mas desaparece silenciosamente, deixando uma máscara no seu lugar. Essa máscara é convincente. Você a usa tão bem que até você esquece que está usando. E o mundo aplaude. Que pessoa forte, dizem. Que responsável. E você sorri, satisfeito. Mas algo dentro de você dói. Porque a força que todos celebram é a sua fuga do medo. A sua tentativa de manter a ordem no caos que ninguém percebe. É a sua sobrevivência disfarçada de perfeição. E a vida adulta chega carregada de ecos dessa força precoce. Você pode se tornar o amigo que sempre oferece soluções. O parceiro que nunca pede nada. O trabalhador que assume responsabilidades que não são suas. Você pode sentir que não merece descanso, que qualquer pausa é um risco, que qualquer momento de vulnerabilidade será explorado. E ao mesmo tempo, você se pergunta por que sente um vazio silencioso, porque momentos de alegria parecem estranhos ou até ameaçadores, porque a força que você desenvolveu na infância não é apenas física ou emocional, ela é estrutural. Ela moldou sua percepção do mundo, ensinou seu corpo a vigiar cada movimento, cada tom de voz, cada gesto dos outros. Aprender a relaxar nunca foi natural. O silêncio nunca foi seguro. O amor nunca foi dado gratuitamente. Tudo era condicional. Você protegia os outros, esperava segurança em troca, e mesmo quando vinha, parecia sempre insuficiente. Você pode pensar que a força te protegeu de danos maiores. E talvez seja verdade. Talvez seja a razão de você ter sobrevivido, de não ter se quebrado completamente. Mas a pergunta que ninguém te faz é: a que custo? Que custo você perdeu a liberdade de ser pequeno, de se perder, de errar, de chorar sem medo? A que custo você trocou a infância por responsabilidade, por vigilância, por autocontrole constante? E se de repente você pudesse voltar e olhar para aquela criança? Não para mudar nada, porque nada do que aconteceu foi culpa sua, mas para finalmente vê-la, para finalmente ouvir o que ela precisava. O que você diria? Talvez não precisava segurar tudo sozinho.
Não precisava ser forte tanto tempo. Não precisava se esconder atrás de uma máscara. Talvez você sentiria raiva. Talvez você sentiria tristeza. Talvez você sentiria alívio por finalmente reconhecer a dor que carregou silenciosamente por anos. O que é fascinante, porém doloroso, é que essa criança ainda vive dentro de você. E embora você seja adulto agora, mesmo que ninguém reconheça, ela ainda observa, ainda sente, ainda espera por validação. Cada lágrima engolida, cada gesto de autocontrole, cada esforço para consertar o mundo, tudo é uma repetição da mesma estratégia que você aprendeu quando tinha 7 anos. E o mais cruel é que essa estratégia, que salvou você então, pode estar te prejudicando hoje, em silêncio, lentamente corroendo seu senso de pertencimento e bem-estar. E se você nunca tivesse precisado ser forte, talvez você teria rido mais, se frustrado mais, chorado mais, se perdido mais. Talvez você tivesse se permitido falhar, se permitir errar, se permitir sentir o medo sem tentar apagá-lo com responsabilidade antecipada. Talvez você tivesse tido amigos imaginários, tardes de brincadeira, medos inocentes que desaparecem ao anoitecer. Talvez você teria sido apenas você, sem precisar salvar, sem precisar sustentar, sem precisar carregar. Mas agora você pode fazer algo que nenhuma criança poderia. Você pode escolher. Você pode escolher olhar para si mesmo com compaixão. Pode começar a identificar quando está agindo por reflexo, quando está se protegendo ou quando está repetindo padrões antigos. Pode começar a perceber que ser forte não precisa ser sinônimo de ser isolado, exausto ou invisível. Pode começar a entender que vulnerabilidade é força também. Não a força da sobrevivência, mas a força da autenticidade. Esse processo é lento, doloroso, mas libertador. Você pode começar a falar com a criança dentro de você, ouvir suas necessidades que nunca foram atendidas. Pode começar a descansar sem culpa, a dizer não sem medo, a chorar sem vergonha. Pode começar a entender que cada vez que você se permite sentir, cada vez que você se permite errar, cada vez que você se permite simplesmente existir, você está, de fato, reconstruindo a sua vida, camada por camada, tirando a máscara e permitindo que a verdadeira essência floresça. E quando você se permite tudo isso, a vida muda. Você pode notar que relacionamentos se tornam mais leves, que momentos de alegria passam a ser genuínos, que o corpo finalmente aprende a relaxar, que a mente finalmente aprende a não vigiar cada detalhe incessantemente. A força que você construiu na infância agora se transforma em resiliência consciente, escolhida, alinhada à sua verdade e não apenas à sobrevivência. E se você nunca tivesse precisado ser forte? Talvez agora você descubra que não era sobre ser fraco ou forte, era sobre ser visto, sobre ser ouvido, sobre ser cuidado. Talvez seja o momento de finalmente dar permissão para você mesmo cair, sentir e simplesmente existir. A força não precisa mais ser um escudo. Ela pode ser uma ponte para a reconciliação consigo mesmo. Porque a criança dentro de você não pede que você volte no tempo. Ela pede que você reconheça, que valide, que esteja presente. Cada gesto de autocuidado, cada escolha de descansar, cada momento em que você se permite sentir dor ou alegria, é uma resposta àquela criança que aprendeu cedo demais a se proteger. Você nunca precisou carregar o mundo sozinho, e agora, finalmente, você pode escolher não carregar. E é aí que a transformação acontece. A força que antes isolava agora se integra. O medo que antes te mantinha em alerta constante agora ensina limites saudáveis. A dor que antes você engolia agora se transforma em compreensão e compaixão. E pouco a pouco, você se torna inteiro, não por ter sido forte, mas por ter aprendido a ser humano, vulnerável, imperfeito, vivo. Então, quando alguém olhar para você e dizer, você é forte, você pode sorrir e pensar, sim,
Fui forte, mas finalmente não preciso mais ser. Porque a força que importa agora não é a que protege os outros ou sustenta o mundo. É a força de se permitir existir plenamente, de sentir, de cair e se levantar, de abraçar a própria humanidade sem medo, sem culpa, sem pressa. E se você nunca tivesse precisado ser forte? Talvez você perceba que não é tarde para descobrir. Que não é tarde para rir de verdade, para chorar de verdade, para brincar, para descansar, para pedir ajuda, para se permitir. Que a vida não é sobre carregar, mas sobre sentir, viver, ser. Que a criança dentro de você ainda respira, ainda espera, ainda quer que você a veja. E desta vez, você vê. A força que você construiu não desaparece. Ela se transforma, ela se integra, ela se torna compaixão, resiliência consciente, autenticidade. E você finalmente entende. Você nunca precisou ser forte sozinho. Você sempre teve a si mesmo. E agora, finalmente, você pode ser inteiro.